Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro e hoje a gente vai falar aqui um pouco nesse webinar, né, que nós fomos convidados, eu pela primeira vez aqui, para falar sobre maturidade digital, falar um pouco da Life Apps, falar um pouco sobre a importância da presença digital hoje nos dias atuais, né, e como isso é impactante no meio do atacado e distribuição e tá em toda a cadeia de abastecimento. E para falar isso, né, para a gente conversar um pouco, nada melhor do que trazer aqui alguém que vivencia isso todos os dias, né, que está junto conosco nessa frente, que é o Flávio Alves. Dizer, Flávio. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. É esse momento que a gente separou aqui, né, nesse convite para falar um pouco sobre o dia a dia, as melhores práticas, né, tentar abordar um pouco das dúvidas, né, daquele receio que gera quando você tem que colocar o pé no mundo digital, né. Exato. A gente está aqui para falar como que você pode ter as melhores estratégias, como que esse processo, a Life Apps também pode te auxiliar desde o início, né, iniciando no mercado digital e de uma forma já levando escala na sua operação e tornando esse canal muito mais rentável, né, levando tráfego, vendas para ele. Isso, exatamente. E para a gente ir direto ao ponto, Flávio, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho para eles, né, sobre como é esse mundo, mostrar um pouco também sobre a Life Apps, né, o que a gente tem hoje. Tá certo. Bom, vamos lá, João. Quando a gente está falando da importância da presença digital, é até um ponto que nós falamos bastante em 2023, né, que é aquela pergunta, e também, na verdade, que acaba virando um fato, né, não é se você deve ir, né, para o mundo digital, né, aquela pergunta é quando Quando? você vai começar no mundo digital. E Exato. tem aqui, a Life Apps estruturou alguns pontos, né, a solução dela, que é a nossa mandala de soluções, que tem, por exemplo, desde os módulos que você pode contratar para iniciar nesse mundo, até mesmo se você já está com uma operação mais robusta, mais avançada, você já tem o e-commerce completo. Então, no nosso portfólio de soluções, a gente tomou esse cuidado para permitir que o cliente vá iniciando essa presença no mundo digital aos poucos. A gente começa podendo falar um pouquinho do portfólio. Portfólio é aquele ponto inicial, né, João? Você quer expor, por exemplo, os produtos que você trabalha, o seu portfólio, para você até mesmo já começar a aparecer em algumas buscas em buscadores famosos aí, como Google, como Yahoo, como Bing, porque, querendo ou não, na sua região, né, do próprio cliente, eu acredito que tem aquela pergunta: quem trabalha com determinado produto, quem trabalha com determinado serviço, e muitas Exatamente. vezes os buscadores acabam, né, levando o tráfego, né. Você vê essa experiência em campo também com o pessoal, como que iniciando essa presença, assim, você já tem um primeiro posicionamento, né, no mundo digital. Com certeza, né? Assim, impulsionar primeiro, se mostrar no meio digital é um dos primeiros passos, né? Se não o primeiro passo de te colocar nesse mundo digital, mostrar para o seu público, abranger mais a sua base, né? Então a gente vê cliente hoje, por exemplo, que já tem aquela base dele de clientes já, que ele já atua, né, constantemente com eles, com uma recorrência, e quer expandir, quer mostrar mais do que ele vende, do que ele é, né? Então, o portfólio de produtos, ele ajuda muito nisso, né? Então, é o primeiro, é como se fosse o catálogo mesmo dos produtos ali para se mostrar, né? Para já estar no meio digital e, como você disse, ter nessas buscas, né? Estar no Google, estar em outras redes sociais, se mostrar digitalmente, né? Com o portfólio ali, você já consegue isso bem bacana, isso é muito importante, vejo isso bastante. É o ponto que eu sempre falo também, é importante essa presença, porque se tem esse desejo que a gente vê cada vez mais crescente das pessoas buscarem a internet, e muitas vezes, claro, na grande maioria as pessoas utilizam o Google como uma fonte de pesquisa para descobrir determinado produto ou serviço, se você não estiver lá, seu concorrente vai estar. E Com olha, você certeza. pode estar perdendo ali a sua oportunidade de venda. E É, levando o cliente para o seu site, tendo essa presença digital, provavelmente ele vai descobrir produtos que você trabalha que no atendimento tradicional no dia a dia ele não comprava, né, só comprava aquele ticket que ele sempre com frequência tem o costume de comprar, e, por exemplo, não sabe que você trabalha com, por exemplo, alguns produtos de mix que hoje ele está indo no exatamente. concorrente comprar. Exatamente, tem até um caso legal de um cliente nosso, que ele sempre vendia vários produtos ali de curva A, B dele, né, e tinha uma recorrência muito grande. Só que aí, quando ele começou a expor todo o mix de produtos dele no digital, apareceu para ele, né, vários clientes comprando um produto que nem ele sabia que ele tinha para vender.
aquele produto, né? Então, assim, era um produto que não tinha muita recorrência, não eram os clientes dele já que compravam com aquela recorrência, com volume alto, mas quando ele anunciou isso na internet, os outros clientes dele, os próprios da base, viram aquilo e falaram: olha, você trabalha com isso? Não sabia, o vendedor nenhum tinha me mostrado isso. Quando ele foi lá, colocou, ele teve um aumento de vendas muito grande nesse produto, né? Que ele nem sabia que tinha no estoque, né? Se eu não me engano, era tipo alguma corda de embalagem, né? Alguma coisa para a embalagem dele lá que ele vendia separado, e nisso aumentou muito o Ah, mix. me recordo desse caso, a corda de varal. Exatamente, corda de varal. Pois é, que no dia a dia, o atendimento representante com certeza vai estar trabalhando aquele mix que ele tem que positivar, aquele mix, por exemplo, está na meta do mês, que ele tem que entregar. Só que quando você leva o cliente para o seu mundo, né, para o mundo digital, ali está todo o seu mix. Então, se você tem um mix grande, o cliente, por exemplo, vai navegar. Isso acontece bastante. O pessoal Isso. vai navegando, vai descobrindo categorias de produto, ícones que você coloca, perdão, mix que você coloca como lançamento, como ofertas. Uhum. Principalmente esse de ofertas, a gente vê aqui muito que isso chama muita atenção. Isso atrai muitos clientes, né? No Demais. geral, colocando como consumidor, a gente é assim, né? Falou que está em promoção, Sim, está em oferta. E falou que está no e-commerce, você dá uma visibilidade para uma categoria que está em oferta, os clientes navegam naquilo ali e exatamente. acabam descobrindo até mesmo produtos que no atendimento tradicional, né, com RCA, eles não compram. Com certeza. Agora eu queria falar um pouco, João, desse ponto de, beleza, iniciei, estou com a minha presença digital, meus clientes estão me encontrando no mundo web, hoje eles estão vendo o meu portfólio de produtos. Só que naturalmente, até por isso que a gente sempre fala do caminho ideal, né, para sugerido para o cliente iniciar, ele inicia com um portfólio e à medida que essa cultura dos clientes de acessar o site para ver com o que ele trabalha e tudo, vai nascendo aquele desejo de, pô, por que eu Expandir, não né? comprar aqui, né? Por que eu já não posso Exatamente. clicar nesse item e comprar aqui? Por que às vezes eu tenho que ligar para o atendente e falar que, ó, eu quero esse produto que eu estou vendo aqui no site? E pensando nisso, nós oferecemos ainda um módulo de orçamento, que pode ser acoplado junto ao portfólio, justamente para permitir que os clientes que têm o desejo de comprar já façam um orçamento pelo próprio site. E esse Sim, orçamento chegando no próprio site, a empresa pode direcionar para o atendimento tradicional, para o televendas, né, para uma equipe de vendas já entrar em negociação direta com esse cliente. com certeza. E hoje a gente também tem a parte de aplicativo também para o orçamento? Sim, sim, o orçamento, você já tem a parte web e tem também o módulo do aplicativo para o próprio orçamento também. Então já Exatamente. mais um ponto, né? A gente sabe que hoje todo mundo está ali no aplicativo o tempo inteiro e muitas vezes por questão de tempo, de estar em locomoção, quer já verificar o que tem de novidade, de itens que entraram em promoção. Então o módulo de orçamento ele já conta com a parte web e com a parte do aplicativo também. Lembrando que esses módulos são independentes. Então você Sim. pode adquirir, por exemplo, pode começar com o modelo web e depois, se sentir a necessidade, você já pode, tem essa liberdade de também já contratar o orçamento, ou acontece casos também que, eu percebi que a adesão aqui no meu público, né, no meu público-alvo, é maior dos aplicativos. E hoje, com a nossa mandala de soluções, a aplicação separada em módulos, você tem essa liberdade, por exemplo, para optar pelo aplicativo. Sim, muito legal. E essa parte de orçamento também, por exemplo, que a gente está se inserindo nesse mundo digital, né, por essas fases, pela forma da mandala que a gente criou. Então, a gente começou com portfólio, e aí, com essa necessidade de expansão, a gente já colocou um orçamento ali, então a gente está indo passo por passos, né? Então, com o orçamento, a sua operação hoje, né, você como um cliente, hoje você pode receber tanto esses orçamentos, né, via web, ou o cliente baixou o aplicativo e vai fazer esse orçamento. Esse orçamento você pode trabalhar ele, passar para o seu televendas, você pode passar também para um vendedor, vendedor, vamos entrar em contato com esse cliente aqui, que ele fez um orçamento para a gente, passa isso para ele, né? Então, a gente tem uma possibilidade muito grande, né, de aumentar ainda essa captação, né, de aumento de mix mesmo pela parte do orçamento, né? Então, isso é muito bacana também, que já insere ali já o começo da venda em si, né? O começo da venda em si já passa pelo orçamento. Isso, é isso que eu ia falar. É uma introdução naquela experiência que você vai dar para o cliente de navegar pelo seu próprio site, né, e fazer compras por ali. Então é aquele processo que a gente estava conversando. O cliente vai navegando em categoria, vai lendo descrição de produtos que, por exemplo, ele nunca comprou, né?
e vai criando o hábito. Esse já é um Exatamente. ponto para ir evoluindo. E continuando nessa sequência dos módulos, é interessante para quem já é cliente de uma empresa, faz muito sentido para a gente ter uma área reservada para o cliente. Não faz sentido ter uma área exclusiva, um portal do cliente, um painel para que o cliente acesse e veja todas as suas informações de histórico com aquela empresa. Com certeza. Então, nós temos aí o módulo de portal cliente na parte web, onde você pode entrar, fazer login, e a facilidade que isso traz para o consumidor final é de não necessitar daquela burocracia de ter que ligar na empresa, às vezes, para pegar uma nota fiscal, para saber como é que está a posição do pedido, Nossa, acontece muito. solicitar, solicitar uma segunda via de boleto, que às vezes não chegou por e-mail, ou não Sim, chegou o documento físico, eu preciso disso para pagar, porque é hoje. Aquelas urgências que a gente vê que acontece no dia a dia do atacado distribuidor, porque a gente tem a noção de que é muito corrido, né? É uma operação que se movimenta bastante. E hoje, com o exatamente. painel, a gente oferece essa possibilidade. Então, por exemplo, o cliente pode acessar o painel do cliente para buscar esses documentos, fazer download, segunda via de documentos também. E um ponto importante também, ter o status, né? Como que está o pedido? Foi faturado? Teve corte? Está em entrega? Como que Isso é está, né? Se muito foi bacana. cancelado por algum motivo. Exatamente. E aí, Flavinho, uma dúvida. Quando a gente trata a parte de histórico de pedidos, né, o portal cliente ele é muito grande, então a gente consegue abordar tanto os títulos, né, mostrar ali também para os clientes o limite, né, o limite de crédito que ele tem, o saldo disponível ali, né, que isso é muito legal também. Então o cliente pode entrar no próprio portal lá com o login dele, né, ver ali o limite que ele tem disponível para comprar, ver as faturas. E nessa parte de histórico de pedidos, achei muito interessante. E aí a gente pode mostrar esse histórico, mas hoje a gente mostra só o histórico do e-commerce ou a gente consegue mostrar de outros canais também ali? Ah, sim. A questão do histórico, você mostra o histórico geral da empresa, independente de onde do canal que saiu aquele pedido, se ele saiu do força de vendas, se ele saiu do telemarketing, independente do canal de vendas, os documentos estarão lá, nota fiscal, DANF, né, XML, o Sim, DANF, a segunda via de boletos também, e o limite de crédito já consolidado, né, igual você falou que é uma informação muito importante para o cliente, né, saber acompanhar como é que está o limite de crédito dele. sim, com Lembrando que certeza. tudo isso é parametrizável. Então tem informações que, por exemplo, se você não quiser mostrar, hoje o painel do cliente ele permite que você parametrize isso. Para determinadas organizações não tem essa apresentação, por exemplo, do limite de crédito. Hoje Sim. a aplicação oferece essa flexibilidade para você. Muito legal, né? E a parte do histórico, cara, muito bacana, porque aí o cliente hoje, e a gente vê isso bastante também, né? Que às vezes o cliente dele, né, da empresa que tem a parte do digital, ou que tem uma operação mesmo das vendas, o cliente dele não tem muito esse status, não sabe como que está o pedido dele, né? Por exemplo, ele comprou pelo televendas e comprou também com o vendedor, e comprou no site. Ele às vezes só sabe do site, não sabe como que foi o do vendedor, não sabe como que foi ali o do televendas, e a gente consegue mostrar isso, né? Caso o cliente queira, né, mostrar todo o histórico de pedidos, né, de qualquer canal. Então isso é muito legal também, né? Tá certo. Acho que a gente pode mostrar um pouquinho, né, para ficar até mais claro, Sim, exemplificar o que a gente está falando, que é o atacado 24 horas, nossa aplicação. Então, esse é o e-commerce, o cliente acessa, e aqui na parte de opções ele já tem a parte de pedidos, que é o histórico de pedidos em si que a gente está conversando. Então, imagina, o cliente não precisa ligar, muitas vezes, quando a gente fala do atendimento, né, sempre centraliza no RCA. O cliente liga sim, para o RCA para perguntar como é que está o status do pedido. O RCA, por sua vez, tem que ligar na empresa. E na empresa alguém está falando, tem que ver como é que está na logística, se já compensou é, no financeiro, como que está. nossa, E aí você envolve 5, 6 pessoas em um para processo que ter uma poderia ser muito informação. simples, a pessoa acessar o histórico de pedidos aqui no painel do cliente, né, o cliente consumidor final, e já verificar como é que está o status. Olha, ainda está aguardando pagamento, ele foi cancelado, ele teve algum corte. Então, todas essas informações você consegue consultar por aqui. Com certeza, muito Independente, legal. né, bom a gente frisar mais uma vez, independente do canal de vendas. Se foi um pedido que foi emitido lá no Força de Vendas ou no telemarketing, todos esses status e acompanhamento você pode fazer por aqui, bem como pegar também os documentos fiscais. É Sim, importante a gente frisar isso. muito bacana mesmo.
E ainda no painel do cliente, o limite de crédito está disponível aqui, nesse cliente de exemplo, R$ 500, e a parte de faturas e títulos, que está aqui também. Aqui um exemplo, não tem nenhum, mas se tivesse segunda via de boletos, essas coisas, a gente poderia resgatar essa informação toda por aqui. E avançando, né, colocando, vamos só fazer um pequeno resumo, a gente está traçando aqui um caminho ideal de maturidade. Nasci com a minha presença ali no portfólio, meus clientes evoluíram, gostaram daquela experiência de me encontrar online. Opa, quero já fazer um orçamento para já sinalizar o que eu preciso. Esse orçamento cai, você pode trabalhar ele de diversas maneiras com o seu recurso disponível para venda. Evolua, quero fornecer uma área exclusiva para os meus clientes já pegarem documentos fiscais, porque assim facilita a operação deles e a minha também, porque eu desafogo a minha operação interna, né, que eu posso concentrar em outras coisas, o foco nessa energia. Sim. E um ponto interessante que eu acho também aqui, que a gente até passou, é a questão do orçamento e do painel do cliente, eu posso utilizar para prospectar. Então, Com certeza. pessoas vão procurar produtos, vão ver que a minha loja naquela região atende o produto. Eles vão querer se cadastrar, tudo. Sim. Então, é importante essa aplicação, mesmo nesses módulos iniciais, que pode ser utilizado bastante para prospecção de novos clientes também, né? Potenciais clientes ali naquela região que te acharam automaticamente, né? Com A certeza. custo zero de investimento de prospecção. Sim, aí você abre essa área de atendimento sua, né? Quanto mais você prospecta esses clientes, abre mais essa área de atendimento e faz, né, alavancar bem mais as suas vendas, né, com isso e coletar mais clientes para a sua base. Isso é muito legal. Certo. E evoluindo, estou maduro, já sei como é que é a presença online, já tenho uma área exclusiva, meus clientes já acostumaram com essa cultura de comprar online, já estão pegando documento ali, tudo online, sem envolver, por exemplo, muito representante ou alguém da parte interna da empresa. Agora chega a hora da escala que a gente fala, né, de avançar com essa operação, que é colocando todo o e-commerce, né, o pacote full que nós falamos. Então, nesse momento, a gente já entra com e-commerce que permite, por exemplo, a confecção de pedidos e explorar em totalidade todos os recursos que a gente falou. E aí, João, quando a gente vai falando do e-commerce, eu sempre falo com o pessoal assim, olha, o e-commerce, você tem que cuidar dele. Você tem que Sim, aproveitar as datas sazonais, você tem que trabalhar muito a imagem, manter o site bem atualizado, e porque é aquela experiência que você propõe para o cliente, né? Colocando no nosso dia a dia aqui, acessou um site, você não viu que o site não ficou à vontade, você parte para outro. com certeza, né? Muitas Então, vezes a assim, gente faz campanha, né, para trazer o cliente, tudo, aí quando ele chega, o site não está muito legal, não passa aquela credibilidade, o cliente procura outro sítio para fazer compra. Pode sim, falar. a parte do e-commerce em si, já quando a gente começa as vendas, assim, pensando até no básico, né, quando a gente já coloca os seus produtos para venda, na venda online em si, é importante frisar, né, que, assim, toda a condição comercial que um cliente compraria, né, de um vendedor, compraria ali de um televendas, a gente traz essa condição comercial, né, então deixa o cliente, ele tá com aquele preço mesmo, da mesma forma que ele estaria com o vendedor ou com o televendas, né, ali como está parametrizado para ele, então a gente deixa isso igual no site, isso é bem bacana da Life Apps. Nessa parte de cuidar do site é muito importante, ainda mais com a sazonalidade. E tem um caso bem bacana de um cliente nosso que ele vende produtos alimentícios e tudo, né? E ele gosta de fazer campanhas sazonais. E ele sempre atualiza o site dele com isso. E todo Natal ele coloca links de ação, coloca banners especificando a sazonalidade do Natal e mostrando ali vários produtos ideais como panetone. Então ele vende muito panetone ali no canal online, porque ele coloca um link de ação daqueles panetones e sai mandando os links de ações. Então ele atualiza o site, mantém ali bem atualizado, o cliente bate o olho, vê, fala, pô, nossa, tá bem atualizado. Imagina o cliente que vai chegar para comprar os produtos, Páscoa, por exemplo, né? E lá não tem nada mostrando a sazonalidade ali, os ovos de Páscoa, chocolate, nada que brilhe os olhos dele no primeiro momento, né? Então isso já não é bacana. Então manter atualizado, deixar ali os fornecedores, né, que que são respectivos a esse produto que quer deixar nessa sazonalidade muito importante.
Sim, sim, você até citou o recurso de link de ações, que o pessoal utiliza bastante, né? Porque lá a gente pode já montar um carrinho para o cliente, né? Mandar em uma página já estática específica, e com isso, não só pelo e-commerce, o cliente pode utilizar outras ferramentas de comunicação para disparar essa informação, Com seja um certeza. WhatsApp da vida, e-mail marketing, né? Já Sim, mandando um carrinho pronto com produtos específicos daquela data, igual você citou o exemplo do Natal com o Panetone. A gente tem agora a Páscoa aí chegando com os chocolates, né, que é onde isso. alavanca. Então, colocando mais uma vez a questão de por que é importante cuidar do e-commerce, supondo agora que a gente já está vivendo a Páscoa. Imagina acessar um site que está tematizado com o Natal ainda, né? Meio que Imagina. quebra um pouco a Nossa, expectativa daquele cliente que está demais. acessando o site com essa procura. Então, pessoal, a gente sempre brinca que no comércio o pessoal está sempre vivendo em datas, né? Tá Sim, terminando a Páscoa, a gente já vai pensar na festa junina e assim por diante. com certeza, Então, exatamente. sempre utilizar desses recursos que a plataforma da Life Apps dispõe para você, como link de ações, é muito importante. Porque ali você monta o carrinho, confecciona uma página, até mesmo com HTML, passando instruções, por exemplo, se é alguma campanha promocional, se tem algum tipo de promoção que vai ser válida naquele período, né, para quem adquirir o carrinho de compras naquela condição. Isso converte muito, né, e gera uma comunicação, uma proximidade com o seu cliente final. Exatamente, até mesmo os outros recursos que geram essa aproximação, se você quiser mostrar lá no Atacado 24 horas, a parte de banner, né? Parte de banner, das vitrines de produtos ali, cara, isso aí, no primeiro momento, quando é bem atualizado, né, para o cliente, mostra essa sazonalidade, é muito bacana, né? Então ele já sabe o que está acontecendo, sabe as campanhas que tem ali para ele, né, conseguir comprar com você, mostra os produtos que você tem ali disponíveis, né? Em uma forma bem legal para mostrar para o cliente. Então, isso é muito interessante mesmo. Certo, e igual você falou, por exemplo, as vitrines de produto, né? A gente está aqui na página inicial do Atacado 24 horas. Quando eu entro, eu já sei que, por exemplo, é um canal exclusivo para CNPJ, ele já tem uma área de entrega limite determinada, né? Então o cliente já sabe, já tem uma noção do que é um ambiente. Pagamento seguro, aceito boleto, aceito cartão de crédito. E aqui a gente começa a explorar a vitrine. Aí aqui eu queria trazer um ponto que é muito importante também quando a gente está falando dessa parte de cuidado da imagem do site, que é organizar os fornecedores, organizar as vitrines que você vai exibir na primeira página, porque aqui Sim, é a página de boas-vindas do site. E a gente sabe muito, João, de um movimento que acontece, que muitas vezes alguns fornecedores, algumas indústrias, têm verba específica para ter uma posição de destaque em alguns e-commerces, né? Por exemplo, se você é um distribuidor exclusivo de alguma marca, com certeza você tem um tipo de verba que é destinada para o canal digital, justamente para ter uma posição de destaque, né? E o pessoal exatamente. sempre vejo eles explorando muito esse recurso que em vários cenários pode até utilizar, até ajudar, né, a bancar a sua operação online. Exatamente. Eu já vi clientes que vendem esse espaço, né? Vende esse espaço, olha, fornecedor, a gente tem um espaço aqui que você pode comprar, a gente impulsiona seus produtos ali, né, na nossa página. Então, isso aí eu já vi bastante mesmo, de cliente vendendo esse espaço para impulsionar os produtos, né? Tanto aí, também como conseguir essa verba da própria indústria. A própria indústria quer mostrar o produto, então ela disponibiliza uma verba para colocar ali, para mostrar, né, os produtos na front page, né, na página inicial, naquela primeira página que é o canal de abertura mesmo, é onde seu cliente vai ver você e vai falar, olha, é isso aqui que eu vou então conversar com a empresa. Então ali você já tem tudo, né, bem bacana isso mesmo. Certo, dessa forma. E aproveitando ainda um espaço aqui para vitrine, a gente está falando de produtos, né? Sempre importante também cuidar do visual e também da descrição dos produtos, né? Porque muitas Com vezes certeza. tem aquele cenário da descoberta. Por Sim, exemplo, a gente estava citando ali a corda de varal. Muita gente sabe o que é corda de varal. Só que, por exemplo, quando você trabalha com novas marcas, principalmente, é bom você trabalhar bem a descrição do produto, porque o cliente vai querer entrar, ele vai falar, olha, esse produto aqui é similar ao que eu costumo comprar, só que ele está com um preço mais atrativo. Deixa eu ver como é que ele funciona, como que é o processo dele. Ele acessa a página do produto e aí que a gente fala que é importante uma descrição bem trabalhada, falando como que o produto funciona, até mesmo umas dicas de uso, você pode colocar isso com recursos que a gente permite, como vídeo também dentro da própria página de descrição.
É Sim. importante sempre trabalhar bastante também esses recursos que a gente tem disponível. Sim, trabalhar isso também até em parceria mesmo com os próprios fornecedores, né? E assim que você mostra esse produto, né, de uma forma bacana, coloca uma imagem ou um vídeo, uma descrição daquele produto ali que você já está mostrando ele, né, as especificações dele também para o seu cliente ver, isso você consegue posteriormente, né, mostrar melhor esse produto, até mandando e-mails para o cliente, links de ações, como eu havia falado, né, a parte de marketing, e-mails marketing, né, que você pode mandar específico do produto, colocar esse produto numa promoção dentro de um banner para ele ser notificado, e aí o cliente consegue todo esse ciclo para ele chegar, né, fazendo um funil de busca ali, por exemplo, para chegar no produto em que ele realmente precisa, né? Lembrando que essa busca é muito importante também, porque a busca hoje é feita por várias formas, né? O Flávio pode ser buscado pelo código do produto, para a empresa para o cliente que já tem conhecimento da base ali dos produtos, do mix, né? Ele consegue ali, por exemplo, buscar pelo código do produto, pelo nome, né? Pelo código da embalagem. Então isso é bem bacana. Sim, sim, é importante esse ponto sobre o código do produto para aquele cliente que já está mais familiarizado. E aproveitando que você citou na descrição o nome de produtos, é, você concorda comigo ou discorda? Eu queria ouvir sua opinião nesse ponto. Para quem já é acostumado, já conhece a base, igual o exemplo que você já acabou de citar, um cliente que já costuma comprar na empresa, então ele sabe que o leite condensado chama LTT com D. Ok, Uhum. para esse cliente. Só que, por exemplo, pensando em um outro cliente potencial daquela região, ele vai no Google, ele não vai digitar eu quero um LTT com D, ele vai Não. digitar um leite condensado. Sim. Então, esse é um ponto que eu queria chamar para a gente sempre preocupar também em como que essas informações estarão tratadas. Se eu tenho que ficar do mesmo jeito que, por exemplo, eu tenho que deixar a mesma descrição que eu deixo, o mesmo nome que eu deixo para atendimento tradicional, ou aqui é uma outra visão. Não, tem que ser uma outra visão, né? No meu ponto de vista, a gente tem que tratar como essa informação para a massa, né? Para todo mundo que vai entrar no seu site e entender, né? Mas é por isso que a gente tem as especificações também para os clientes que já são da base. Então, justamente um código auxiliar, uma outra tipo de nomenclatura que você consegue colocar também identificando que é aquele produto. Então, por exemplo, como você falou do leite condensado, o cliente ele conhece sempre, o cliente da base dele conhece sempre por LTD com D, por exemplo. Aquilo lá é similar ao que é o leite condensado. Então, ao buscar, vai trazer esse produto também. Mas, para você mostrar para todo mundo, mostrar quem é você, é importante você deixar sempre com uma nomenclatura normal, né, do produto. Tá certo, isso mesmo. Bom, avançando aqui ainda no e-commerce, nós proporcionamos aqui a experiência do cliente, né? Trazendo o cliente para uma nova experiência, proporcionando para ele um canal digital para que ele possa fazer seus pedidos, pegar documentos, sem a necessidade, por exemplo, de ter que muitas vezes parar um representante ou ter que ligar na própria empresa. Só que agora eu queria entrar em um outro ponto, que é como que a Life App se preocupou em também trazer e como que ela reconhece a importância do representante comercial. Por que ele tem Sim. um papel-chave para o seu e-commerce avançar, né? Ter sucesso de fato. Hoje a gente sabe que muitas vezes o representante tem uma agenda cheia, tem um roteiro, ele trabalha muito de forma consultiva em oferecer novos produtos também. A gente sabe que as metas são bem extensas para esse time. Sim. E pensando nisso, que nasceu a solução Venda Mais. Hoje o Venda Mais ele é um aplicativo que ele nasceu justamente para trabalhar para o representante vir para o lado do canal digital também, auxiliando o cliente nesse processo de compra. Então, o Venda Mais hoje ele permite que o cliente monte carrinhos e já envie diretamente para o cliente, que eles iniciem uma negociação direta, por exemplo, quando o cliente pelo site mandar uma mensagem, o próprio representante já recebe essa mensagem no aplicativo do Venda Mais no aparelho dele e ali a gente tem a negociação. E Exatamente. você tem muita experiência também, né, que já viu em campo pessoal utilizando o Venda Mais, como que, Sim. por exemplo, de forma consultiva, eles podem, por exemplo, utilizando filtros inteligentes que a gente tem lá, ordenar a lista de clientes
os últimos que acessaram o carrinho de compra, os que estão sem compras a determinado período, já facilitando que eles identifiquem e atuem de forma mais assertiva naqueles clientes que eles precisam positivar naquele mês. Exatamente, pode ser usado tanto de uma forma receptiva como proativa, né? Para Sim. conseguir aumentar esses checkouts ali do vendedor, né? Aumentar essas vendas. E o Venda Mais é muito bacana porque a gente vê em campo que ele, além do representante também, várias equipes de televendas utilizam ele, que é justamente para trazer também esse cliente que às vezes não é tão acessível hoje para o vendedor. Então, vamos pegar um exemplo também de um cliente nosso que a gente tem, que hoje utiliza o Venda Mais, utiliza depois o que a gente vai falar também na parte do login do representante, né? Mas que utiliza bastante porque ele não consegue ir lá naquele cliente, porque às vezes é um cliente que é 2, 3 checkouts ali, e aí ele tem que cumprir muitas metas, ele usa o e-commerce como uma ferramenta para ele vender. Então, olha, o cliente, você pode fazer um carrinho ali, montar um carrinho, pode me mandar que eu vou passar esse pedido para você, a gente vai fazer uma negociação, ou até mesmo o próprio vendedor pode ir fazer um carrinho para o cliente montar, ó, cliente, mandei isso aqui para você, o que você acha, tá legal? Então, é uma venda muito construtiva, pode ser proativa ali, né, receptiva. Então, o Venda Mais atua muito bem nisso, tanto na parte web, né, que aí as equipes internas utilizam bastante, como também para o aplicativo que os vendedores, né, os representantes também utilizam bem. Você falou do Venda Mais Web, né? Justamente preocupando na questão da experiência, sempre colocando o cliente como foco, que essa plataforma Omnichannel da Life Apps nasceu, né? Então, por exemplo, o seu cliente vai ter a mesma experiência se ele comprar no site, a mesma Sim. experiência se ele comprar do representante, e a mesma experiência se ele for atendido pelo televendas. Ou seja, e se amanhã, por exemplo, a gente sabe que acontece, né? Uma movimentação do mercado, o representante às vezes sai de uma determinada empresa e passa a trabalhar em outra, muitas vezes ele era o único ponto de comunicação do cliente final com a empresa. Sim. E quando você leva esse tipo de experiência que a plataforma da Life Apps propõe, que é o Omnichannel, você garante que, por exemplo, ele não tenha prejuízo no atendimento. Ele vai continuar sendo atendido da mesma forma pelo telemarketing, ele já tem o acesso ao seu site, e a gente sabe que vai ser reposta essa questão do representante. Então, ele não tem prejuízo no atendimento que ele recebe, né, no serviço prestado pela empresa. Com certeza, e você fideliza ainda mais o seu cliente, né? Você não vai deixar ele à mercê, né? Então você vai ter um canal ali que ele vai poder ser atendido, né? Mesmo se ele não tiver um representante para estar com ele, né? Então isso é muito interessante. E agora que você falou do Venda Mais Web também, vamos mostrar um pouquinho como é que ele funciona aqui na parte web. Sim. Bom, esse é o Venda Mais Web e nós buscamos colocar aqui os principais pontos que são envolvidos em um pedido, né? Só que a gente sabe que no telemarketing, às vezes, ele está ali no telefone com o cliente já para emitir o pedido e ele precisa de celeridade e facilidade para confeccionar isso, né? A agilidade conta bastante aqui na parte da negociação. Então, rapidamente aqui, eu posso selecionar o cliente que eu vou fazer a venda. Aqui, por exemplo, já seleciono a forma de pagamento, à vista. Um detalhe muito importante, eu seleciono aqui também a entrega, se vai ser uma retirada ou delivery, e aqui eu já preenchi os dados do cliente. Um ponto interessante aqui, João, é que se, por exemplo, em algum momento esse cliente navegou e deixou algum produto dentro do carrinho e eu precise continuar o atendimento dele aqui, ele já recupera para mim os produtos que estavam inseridos. Muito legal. Já pega toda aquela experiência, tudo que o cliente já trabalhou, porque a gente sabe o que acontece, né? Já tinha preenchido todo um carrinho, agora eu vou ter que começar a negociação tudo de novo. Não, já. Então É o, aqui você já filtra, né? Tudo que ele já tinha de interesse. é o famoso carrinho abandonado, né? Que a gente vê bastante, que é um dos pontos assim mais críticos da parte de e-commerce em si, no geral, tá? Sendo B2C, B2B, o carrinho abandonado ele é muito crítico, né? Em relação a isso. E aí a gente tem várias ações, tanto fazer estratégias ali de e-mail marketing para reter esse cliente novamente, né? Mostrar ali, mandar notificações do carrinho em aberto que ele deixou, e um outro que é justamente proativamente com o Venda Mais, o seu vendedor, né, o seu atendente ali já vai saber que o carrinho estava aberto e já pode continuar esse atendimento, né, com o cliente. Então isso é muito bacana. Isso tudo em tempo real, né?
Eu queria trazer duas experiências assim que clientes colocaram aqui para a gente utilizando o Venda Mais. Eles tinham uma rotina, uma equipe de telemarketing, né? Eles tinham a rotina de todos os dias filtrarem no dia anterior quem deixou itens no carrinho, né? Quem deixou o carrinho abandonado no dia anterior. E de forma proativa, eles entravam em contato com esses clientes justamente para saber o que aconteceu, se eles poderiam iniciar, se eles poderiam continuar com a negociação ali mesmo. E em alguns casos até pegaram esse tipo de feedback. Eu precisei sair, eu precisei atender alguém que chegou aqui, um cliente que chegou no meu estabelecimento e não consegui concluir a compra. O telemarketing vai falar, não, mas eu posso concluir para você aqui agora, sem Sim, problemas. E já inicia e já finaliza aquela venda, já converte aquele carrinho. exatamente. E de outro ponto, pode acontecer também do cliente falar, olha, o preço que eu imaginei não era aquele que estava lá, né? Eu costumava comprar de determinado valor e tudo. E um ponto interessante, um recurso que a gente tem muito poderoso aqui no Venda Mais, é que você pode trabalhar com preços exclusivos para esse canal de vendas. Então, quando Sim, eu crio, por exemplo, cupons, quando eu crio políticas de desconto, eu posso parametrizar que esses cupons sejam válidos somente no Venda Mais, da mesma forma que as políticas sejam válidas somente aqui dentro do Venda Mais. Ou seja, mais uma ferramenta para o telemarketing conseguir converter aquele cliente. E lembrando que exatamente. tudo isso também fica disponível para o representante no Venda Mais aplicativo. Muito interessante, né? Muito legal mesmo. E, Flavinho, hoje também a gente tem a parte de login como representante, né? Também. Tem sim. Hoje nós percebemos que, até citamos, né, um pouquinho antes, que hoje o principal ponto, né, focal para o consumidor final é o representante, né? É o elo de conexão dele com a empresa. E muitas vezes o cliente, por exemplo, tem uma dúvida de como utilizar. Eu vi que vocês têm um e-commerce, eu recebi um e-mail, ou eu vi que eu posso pegar meu documento pelo site, como que eu faço? Aí quando o representante ele não tem essa familiaridade, ele fala para o cliente, ó, não sei, eu não mexo com o site, né? É bem ruim isso. Então, pensando sempre em trazer o representante para essa proximidade, para essa mesma experiência, né? Colocando todo mundo no mesmo barco, né? Para conseguir alavancar com a plataforma, nós desenvolvemos um recurso para permitir que o representante faça o login diretamente pelo e-commerce. Então, hoje, lembrando aqui do Atacado 24 horas que a gente estava falando, que é uma loja de teste, eu posso fazer o meu login como representante. Aqui é a minha página de login convencional, normal. Eu posso ter essa opção, logar como representante. E a partir desse momento que eu faço esse login aqui, a aplicação já reconhece que eu sou um representante e já oferece a lista de clientes que são da minha carteira. Sim. Então, a partir do momento que eu seleciono aqui o 100% empregos e concursos, eu estou fazendo o login como 100% empregos e concursos. Eu estou logado como cliente, só que sempre com aquela preocupação. O representante ele não pode alterar dados pessoais do cliente, ele não Sim. pode fazer nenhuma alteração, por exemplo, de informações que são pertinentes ao próprio cliente. Tanto é que o meu resumo aqui, ele é bem, o meu menu, ele é bem resumido. Eu tenho acesso a faturas e títulos porque eu posso auxiliar o cliente a pegar esses documentos, caso ele entre em contato comigo. Eu posso consultar o histórico de pedidos, independente do canal de vendas, igual a gente estava falando mais cedo, né? Pensa, o pedido é lá do telemarketing, deixa eu ver como é que ele está. O representante pode pegar essa informação justamente por aqui também. Sim. E a qualquer momento ele pode acessar, trocar o cliente, navegar por qualquer cliente da carteira dele. E por que que foi a motivação, né, de fazer esse recurso, permitir para gerar essa familiaridade, né, para o representante conhecer o e-commerce e muitas vezes auxiliar o cliente a como fazer o primeiro acesso, como que ele pega um documento fiscal, ele tem que ter esse conhecimento. Só que também a gente teve um movimento muito grande na Black Friday do ano passado, que algumas verbas foram concedidas apenas para vendas no canal digital. Sim. Ou seja, aí a parte de representantes falou, então o atendimento tradicional ficou de fora desse movimento, né? Vai perder essa oportunidade de vender mais, ter mais comissão. Então, acessando dessa forma e fazendo o pedido por aqui, eles garantem esse preço exclusivo, né? Eles têm a oportunidade de vender com essa precificação exclusiva que está condicionada a uma verba. Então, é muito importante que a gente traz o representante para dentro dessa experiência também.
Exatamente, mostra que ele é parte, né, do projeto, que ele não é, de forma alguma, alguém que deva ficar longe disso, né? Então ele tem que estar junto com o projeto digital. Isso, ele não precisa ver o e-commerce como um inimigo, né? Sempre como um apoio. Igual a gente Exatamente. viu aqui, sempre um apoio. Com certeza ele vai conseguir vender mais, consequentemente a comissão vai ser maior. E é aquele elo, né? Toda empresa ganha. Sim. E E também o Flávio, cliente na experiência. Opa, sim, eu sempre vejo isso também, enquanto eu estou fazendo as minhas visitas, né, em campo, eu sempre me deparo com alguns cenários de alguns clientes que têm medo de comprar no digital, até mesmo alguns clientes não querem estar no digital, na verdade, por conta de que, às vezes, na base dele tem algum cliente que tem vários fornecedores que são vendidos e cada fornecedor tem um vendedor específico que vende aquele fornecedor para o cliente. E aí tem medo de entrar no site, tem medo de entrar no projeto digital porque ele pensa, poxa, como que eu vou fazer para conseguir dividir isso? Como que eu vou conseguir aqui fragmentar esse pedido, por exemplo, que o cliente vai fazer no site dele, né? Como que vai fazer isso? Então, isso é uma dificuldade muito grande. E hoje a Life Apps consegue solucionar isso, né? consegue. Esse é um cenário que acontece muito quando a gente trabalha com pastas de distribuição, né, principalmente, que aí a pessoa fala, a empresa na verdade fala, eu tenho que ir para o digital, só que aí eu tenho uma dor que é como é que eu vou separar a comissão? Eu vou ter que depois fazer isso manualmente, porque eu tenho um cliente que para determinada pasta de produtos ele é atendido por um RCA e para outra pasta de produtos é uma distribuição exclusiva que fica com outro RCA. E ao final desse processo, eu preciso desse comissionamento porque eu tenho que direcionar para a indústria para conseguir aprovação de verba, prestação de contas e etc. Então hoje a Life Apps possui o recurso de desmembramento de pedidos, ou seja, você pode parametrizar no seu ERP quais são os representantes que atendem aquele cliente para quais produtos. E na hora de fazer a integração desse pedido, a aplicação consegue ler essa parametrização e destinar, né, um pedido independente para determinada pasta, de acordo com a regra, e outro pedido para outra parte, para outro representante, de acordo com a regra também. Isso quebrou mais uma barreira, né? Porque muitas vezes o pessoal fica adiando o projeto porque fica com medo da comissão, aí o representante coloca dificuldade, fala, ó, como é que vocês vão separar? Hoje você não, você tem essa opção, por exemplo, de se você já tiver um processo que você vai colocar todas as vendas do canal do e-commerce em um único representante, você pode fazer isso. Se você quiser, por exemplo, seguir o RCA padrão do seu cliente, se ele for atendido apenas por um, você pode fazer isso. Ou, se a gente entrar nesse processo, né, das pastas de produto, distribuição exclusiva, a gente tem esse recurso disponível também para permitir que esse processo seja fragmentado, né, segmentado. Sim, muito legal isso mesmo. É um cenário assim que a gente encontra bastante e é um receio, também um dos receios para entrar no mundo digital, né? Então isso é bem legal que a Life consegue solucionar. Bom, tá certo, eu acho que falamos aqui dos principais pontos, né? Só reforçando tudo isso, todos esses módulos aqui da Life Apps, é, até é importante a gente frisar mais uma vez, João. Já tenho um site institucional que lá eu apresento meu portfólio de produtos, só que eu quero dar uma área exclusiva para o meu cliente para ele pegar esses documentos fiscais, consultar histórico de pedidos. Ele pode perfeitamente já adquirir diretamente o módulo Portal Cliente. Portal Hoje cliente. tem essa flexibilidade. Ele pode adquirir qualquer item que está aqui disponível nessa mandala. Sim, assim como também se ele já tem o portfólio, mas ele está querendo apenas começar ali em passos pequenos, colocar só o orçamento também, ele pode adquirir só o orçamento, né? E aí modulando mesmo, né? Trilhando esse caminho até ter completamente o e-commerce, né? E estar no mundo digital com isso. Isso. E para fechar, a gente falando de caminho da maturidade, né, como que nasce a presença, aqui no site da Life Apps, pessoal, tem lá disponível o caminho ideal da maturidade, né, que a Life Apps recomenda para você seguir, nascendo ali no portfólio, fornecendo a possibilidade de seu cliente fazer um orçamento pelo próprio site, oferecendo uma área exclusiva para já gerar aquela cultura de acesso ao ambiente digital do cliente, para ele pegar documentos fiscais, o Venda Mais para auxiliar aí tanto o time de representantes em uma venda mais consultiva, como também o time de telemarketing com o Venda Mais Web.
e todo o projeto que é o e-commerce completo, né, para fechar toda a plataforma omnichannel que a gente tem disponível com as soluções para você. Exatamente. E, Flavinho, agradecendo aqui também, né, a oportunidade de a gente estar participando desse webinar, né? Acho que somos duas caras novas aí falando da Life Apps. E Isso. muito obrigado, né? Geralmente é só o GC, a carinha do GC é bem famosa, mas agradecer a oportunidade, né? Então, estamos à disposição no que precisar também de dúvida em relação à Life Apps, dos nossos produtos no mundo digital, que a gente é especialista em B2B, então podem contar conosco, né? É isso aí, reforçando que a gente tem um time completo aí esperando para apoiar você em qualquer dúvida. Vocês podem solicitar a demonstração de qualquer módulo que a gente falou aqui hoje para pegar em detalhes tudo, né, para ver se esse processo se adequa à sua empresa, para você começar a trilhar os primeiros passos aí no mundo digital, com a Life Apps te apoiando para ter um sucesso nessa trajetória. Exatamente. Muito obrigado. Valeu, João. Até Valeu. mais.